No episódio anterior, o Prota salvou um velho que estava prestes a morrer e virou um novo comandante de um grupo chamado de Dragão Verdes e deu início ao seu treinamento especial. Opa, continuação de uma obra que já temos aqui no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabe, né? Os soldados ficam olhando o Liu Dong caído no chão, falando que ele ainda tá respirando, mas precisamos de um médico. O Prota já chega falando que não precisam de um médico, manda todos continuarem o treinamento. Eles vão indo embora. O Prota, usando sua aura, fala que ele está severamente machucado. Vai ter que usar um pouco da sua energia espiritual para salvar ele. Liu Dong acordando, perguntando se o irmão Bai Li salvou ele. O Prota diz que já mandou ele chamar ele de governador e só vai salvar ele 3 vezes. Agora ele só tem mais 2 chances. Liu Dong, rindo, fala que sabe que não vai deixar ele morrer assim e o que ele usou para salvar ele. O Prota diz que vai escolher só 300 pessoas para o grupo Dragão Verde. Manda ele correr e acompanhar o resto do exército, senão ele vai dormir na floresta hoje. E manda ele ser rápido, porque na floresta tem muitos monstros perigosos, desde lobo, cachorro, macaco, zumbi e abelha gigante. Vai ficando de noite, no meio da floresta. O Prota manda eles ficarem ligados. Como estão perto dos Estados Unidos, podem acabar sendo percebidos, por isso não podem fazer uma fogueira. Os soldados ficam falando, e a janta? Genrei já se aproxima, falando que eles precisam aprender a sobreviver sozinhos. A comida que eles trouxeram já acabou. Ele diz que vai ajudar Liu Dong a achar comida. Eles começam a andar pela floresta. Liu Dong pergunta se eles vão caçar animais selvagens. Genrei fala que esses animais são protegidos aqui. Começa a aproximar sua mão de algo, falando que ali tem comida. Ele puxa um inseto, falando que esse aqui é a melhor comida que ele vai achar na floresta. Um inseto de grilo. Liu Dong fica sem acreditar naquilo que está vendo. Genrei, comendo o grilo, fala que isso é a melhor coisa que ele já comeu na vida. Não existe algo melhor que isso aqui. Liu Dong vomitando, vendo aquela cena. Genrei entrega um grilo pra ele, dizendo para ele não se conter e comer tudo. Liu Dong fica puto, falando que nunca vai botar isso na boca dele. Pouco tempo depois, os dois comendo os grilos. Liu Dong fala que quanto mais ele come, mais gostoso fica. Genrei fala que dessa vez tem chance de acabar enfrentando os Estados Unidos, e como ele acabou de se formar, manda ele não se arriscar muito. Liu Dong fala que tem um objetivo, que quer muito alcançar. Fala que seu objetivo é ser igual ao Bai Li, um grande artista marcial respeitado. Genrei vai falar, tem certeza? Liu Dong é acertado por uma bunda de abelha gigante e fica enfinhado em uma árvore. Genrei fica assustado, perguntando o que diabos é isso. O bicho gritando. Genrei fica todo cagado de medo. O Prota já aparece metendo uma bicuda na costela do monstro. Nervoso, fala que viu algo estranho, por isso veio correndo. Liu Dong caído no chão pedindo desculpa, irmão Bai Li, por ter causado os problemas de novo. O Prota, nervoso, fala que o veneno da Dama das Lavas não tem antídoto. O veneno da Rainha das Lavas só pode ser curado se usar o sangue de um cultivador misturado com o ferrão dela. O Prota pensativo, fala que se não fizer isso, Liu Dong vai morrer. O Prota quebra o ferrão da Dama das Lavas e começa a usar o sangue no ferrão dela, dizendo que se Liu Dong não conseguir absorver, vai de Americanas. Liu Dong começa a se levantar, Genrei perguntando se ele está bem. O Prota fala que essa foi a segunda vez que salvou ele, só tem mais uma vez. Liu Dong fica sério, dizendo que vai ficar mais forte, não vai decepcionar ele. Nos próximos 15 dias, os agentes continuaram treinando na floresta. Das 1000 pessoas que tinham até agora, só sobrou 503. O Prota, fazendo um discurso, fala que agora só temos 500 pessoas, mas o treinamento só está começando. Agora vão ficar 12 dias no frio, divididos em time de 3 pessoas. E o King fala que poucas criaturas conseguem sobreviver aqui por 12 dias. O Prota diz para eles se virarem, comerem neve ou o que der. E o King fica nervosa, falando que o poder dos soldados aumentou bastante, mas mesmo assim ele ainda não está contente. E o King fala para o Prota que as pessoas que ele eliminou podem ser usadas para outras coisas. E o General Zhu quer construir um exército, então quanto mais gente melhor. O Prota diz que isso não importa para ele. Se eles não forem bons, vai continuar cortando eles. Yang Yu pergunta por que o Prota gastou sua energia espiritual com Liu Dong. Ele diz que fez isso para poder sugar mais energia da pedra de Wukong, para fazer ele aparecer. 9 dias depois, Liu King aparece dizendo que o grupo de Liu Dong está sendo atacado por um urso polar. Prota manda ninguém ajudar eles, deixa eles se virarem sozinho. Um urso correndo muito bravo. Liu King, assustado, pergunta o que eles devem fazer agora. O Prota manda ela não se preocupar. Atrás dele tem 2 pessoas, 2 sombras atrás do urso. É Liu Dong perseguindo o urso enquanto o urso corre com medo.
medo, passam pelo Prota dizendo que ele não vai escapar. O Prota, debochando, pergunta se é assim que é ser atacado por um urso polar. E o Dong finaliza o pobre urso, falando que pegar um desses é como tirar um doce de criança. O Prota, com um sorriso na cara, fala que depois que o Dong absorveu um pouco de sua energia espiritual, ficou muito melhor do que quando chegou aqui. E o Dong, usando essa energia, fala que agora consegue lidar com o frio. E o King fica assustado, falando agora ele é um grão-mestre Anjin em uma área desconhecida. Uma pessoa falando como a grande galáxia continua recusando a proposta dele, vai mostrar sua surpresinha para eles. O Prota fazendo um churrasco de urso polar. E o King já aparece dizendo que um grupo de 2.000 soldados americanos apareceram perto da nossa barraca. Já mandamos um sinal de alerta, mas parece que eles pretendem iniciar uma guerra contra nós. O Prota manda todos se prepararem e reúne todos os soldados aqui. Um soldado perguntando do seu governador por que não atacam primeiro. Esse é Mike. Ele diz que se deixarem eles juntarem o pessoal, vão ter mais gente para matar. O Prota, usando binóculos, fala que parece que tem 2.000 pessoas ali, hein? E nós só conseguimos reunir 500 soldados. Fica sério, dizendo que mesmo assim ainda podem vencer. E o King pergunta se o Prota vai realmente usar 500 pessoas contra 2.000. Ele pergunta se tem algum problema com isso. Ela, pensativa, diz que isso é insano. O inimigo é o famoso exército americano. O Prota grita para todos os soldados se prepararem para atirar. Manda todos atirarem. Começa a vir tiro de um lado, vem tiro do outro. É soldado se escondendo, mais tiro trocado. É sniper tomando headshot. Guerreiro perguntando quando o Liu Dong ficou com a mira tão boa. O Prota feliz, dizendo que o Liu Dong não está desapontando ele agora. Mike fica se perguntando por que eles começaram a acertar todos os tiros. Seu soldado falando que os danos na base deles está sendo enorme. Outro soldado já aparece dizendo que a retaguarda deles está sendo atacada também. Parece que fomos pegos. Mike fica puto, dizendo que esses desgraçados... E o King falando que parece que estavam subestimando os soldados do Dragão Verde. Não só conseguimos chamar a atenção deles, como também atacamos pela retaguarda. O Prota manda ela deixar isso de lado. Viu um tiro muito bom dela agora há pouco. Ela fica envergonhada, perguntando o que farão agora. Vão exterminar eles? O Prota manda ela não ter pressa. Manda esperar o peixe grande. Ele vai já morder a isca. Os tiros param e uma pessoa começa a vir na direção deles. Mike, muito doido, perguntando quem é o governador deles e se ele se acha bonzão e tirar um X1 com ele. E o King diz que o líder inimigo quer enfrentar ele pessoalmente. Isso só pode ser uma armadilha. O Prota fala que é isso que ele estava esperando. Se ele conseguir pegar o líder do soldado deles, eles ficaram com medo de continuar. Manda todos os soldados aguardarem suas ordens e deixarem o resto com ele. Mike fala que vai ser um X1. Se ele vencer, os homens do Prota irão se render. O Prota fala que se ele ganhar, eles irão vazar sem levantar um dedo. Os soldados de Mike rindo, fala que esse pirralho tá ferrado, se esforçou tanto para ser um governante e agora vai morrer assim. E o King, pensativo, fala que essa luta vai ser complicada. Mike é um dos 5 maiores generais dos Estados Unidos. Será que vai dar certo mesmo? Mike com um sorriso na cara, falando que esse moleque vai já morrer. Não adianta pedir ajuda depois. Começa a dar um grito, dizendo que isso deixa ele animado. Tá louco para ver ele implorando pela vida. Os soldados do Prota ficam putos ouvindo isso. O Prota, sério, manda ele aproveitar para falar enquanto pode. Mike avança, falando que diz o mesmo para ele. Os dois golpes batem de frente. Uma grande quantidade de neve é jogada para cima. E o Dong fica assustado, falando que poder é esse. O Prota é jogado para trás, falando que foi acertado. Mike já aparece atrás dele, preparando um chute. Começa a dar uma risada, dizendo que no 1 a 1 nunca perderia para um pirralho. É mandado longe no pico de uma montanha. No meio da fumaça é Mike, surpreso, falando como ele conseguiu me acertar. O Prota aparece em cima dele, falando que o erro dele foi querer enfrentá-lo, porque ele não vai perder para um lixo como você. Começa a fazer uma grande espada de energia. Mike fica surpreso, falando que porra é essa? O Prota falando que Mike veio para o território dele, bateu nos homens dele, por esse crime merece a morte. O golpe da espada destrói a montanha. Os soldados de Mike saem correndo, falando que seu general foi esmagado. O Prota volta de boa da batalha,
batalha, falando que conseguiu coletar bastante energia espiritual dele, mas vai demorar 10 dias para cultivar ela. Ryudong já aparece dizendo que o irmão Bailey é incrível, sempre vai ficar do lado dele. O Prota manda eles pararem com a conversa fiada, eles têm que ir para o próximo local de teste. 2 dias depois, no porto, o Prota falando que com a última guerra só sobrou 380 soldados, e como último teste vão ter que nadar milhares de quilômetros de volta para completar o treinamento. E o Dong já sai correndo dizendo que isso é uma maravilha. O Prota pergunta por que o King não está nadando também. O Prota no fundo do mar falando que com a ajuda da pedra e o Kong pode cultivar facilmente agora, e ele vai se livrar de todas as conchas do mar. Começa a se aproximar das conchas, falando que elas parecem com as conchas da terra espiritual. Ele dá uma bica na concha, dentro dela aparece uma pérola. O Prota diz que essa pérola tem 500 pontos de energia espiritual. 10 dias depois, o Prota continua sugando as pérolas, falando que com a ajuda da pedra e o Kong, logo vai poder ir para a terra espiritual para cultivar de forma adequada. Pensativo, diz que está na hora de voltar para esperar os soldados. Começa a correr em cima da água. Depois de 4 horas, fala para os soldados que as últimas pessoas ficarão num time reserva. O Prota fala que agora quer parabenizar todos por terem finalizado o treinamento, e agora declara que ele está finalmente concluído. E o King com um sorriso na cara, falando que talvez o comando do Dragão Verde consiga ganhar o campeonato na conferência de outono. E o Dong dentro da sala pede para o irmão Bailey conseguir colocar ele na universidade de Dongzu também. O Prota diz que vai lembrar ele das regras, ele não pode sair do quartel depois disso, e não pode falar para ninguém sobre o que acontece aqui dentro. E o Dong feliz diz que aceita todas as regras. O General Zu já aparece com um sorriso na cara, falando: olá, governador Bailey. O Prota perguntando por que ele está aqui. O General Zu diz que está aqui porque a Yu King falou tudo sobre como ele derrotou o exército inimigo, e de agora em diante o Prota é um general de brigada. O Prota fica surpreso, falando: você vai me promover para general de brigada? O General Zu com um sorriso na cara, falando que é claro que sim, não esperava que ele fosse conseguir isso em 2 meses, mas o grupo Dragão Verde virou uma grande força inimaginável, e como ele derrotou o general inimigo, vai dar essa medalha de honra para ele. O Prota com um sorriso na cara, falando que aceita com gratidão, e vai mostrar para ele seus 300 soldados astutos. O General Zu olhando os soldados, fala que consegue ver que eles estão muito mais fortes que antes. O Prota fala que esses soldados são os melhores que alguém poderia ter, eles estão no nível Jin, e 3 dos meus assistentes chegaram no nível Huan Jin. Os generais ficam assustados quando o Prota fala que se eles continuarem assim poderão se tornar grande mestre do cultivo. O Prota manda aqueles soldados que mataram tubarões no mar darem um passo para frente. Vários soldados dão um passo, os generais ficam de boca aberta. Ele manda os que mataram ursos polares também darem um passo para frente. Vários soldados dão um passo para frente. Os generais abrem um bocão maior, ainda assustado com isso. O Prota com um sorrisão na cara pergunta se ele está satisfeito com os 300 soldados. O General Zu chorando fala que Bailey é um grande general da nossa galáxia, e mesmo que o antigo sucessor tenha sido morto por um grande mestre Lulu, o sucessor dele conseguiu vingar a morte dele. O general dá um sorrisão falando que está satisfeito, como está surpreso. Esses 300 homens serão o nosso exército de elite. O General Zu diz que tem um pedido para fazer. O Prota dentro do avião, lembrando do que o General Zu queria. Ele falou que atualmente Luogu é uma pessoa arrogante, e ele vem nos perturbando ultimamente, e até mesmo o último líder do Dragão Verde foi morto por ele, mas pelo cultivo dele ser muito alto, nosso país não tem solução para esse problema. Diz que entende se ele não quiser ir também, já que é um inimigo muito poderoso. O Prota fala que vai ser uma honra se arriscar pelo seu país. General Zu fica feliz, falando que sabia que ele era assim. Se o Prota vencer essa luta, vai poder ficar no controle da companhia Rei Shui. O Prota pensativo, diz que dinheiro é inútil para ele, mas se ele tiver o controle de uma companhia grande dessas, vai poder fazer o que não conseguiu na vida passada. Uma atendente traz um telefone falando que é uma ligação para ele. É Ye King falando que seu tio Ye Shen se juntou com a família Gu, e agora seu pai e seu avô estão desaparecidos. Chorando, pede para que o Prota ajude ela. Prota pensativo, diz que como matou Ye Ling, com certeza vão querer ir atrás dos pais dele também, e diz que vai ajudar ela, mas a família Ye deve seguir ele a partir de agora. Prota manda a atendente dizer para Yu King que as famílias Ye e a família Gu vão prejudicar as pessoas de Haitian. Manda ela levar 2 oficiais para proteger a sociedade do perigo. Pensativo, diz que qualquer um que pôr sua família em perigo não deve continuar vivo. Com a energia espiritual que juntou, vai subir de nível. As atendentes corada falando que se ele fosse amigo delas, já tinham tentado pegar ele. Um vento muito forte começa a vir. É o Prota na janela do avião
avião se preparando para sair. As atendentes ficam assustadas falando o que ele está fazendo. O Prota só pula de boa segurando seu boné. Dentro de um iate, os figurantes com a pedra de Wukong, falando que com isso o mestre deles vai conseguir subir de nível. Como a pedra foi roubada, eu não sei dizer, um furo no roteiro. Uma grande onda aparece atrás deles. O Prota flutuando em cima da água, falando como vermes como vocês ousam me roubar. O figurante falando que é Luogu, e agora que pegou isso é dele. Os dois figurantes do lado dele só tomam um tiro de energia espiritual. O Prota tá muito puto, falando que ainda deu uma chance para eles. Agora já era. O figurante ainda tenta ameaçar o Prota, perguntando se ele sabe quem é o mestre dele. É o Dan-san. O Prota nem liga, usa seu golpe de energia espiritual destruindo o navio. Ele pega sua maleta de volta. Uma pessoa no rádio perguntando se eles conseguiram. O Prota atende a linha falando: você deve ser o Dan-san, né? Queria me roubar, hein? Dan-san fala que vai dar uma chance para ele. Se não quiser morrer, entregar a pedra e o Kong. O Prota manda ele fazer um pix de 100 milhões se quiser a pedra. Dan-san com uma cara diabólica, falando que o Prota não está no nível dele para negociar alguma coisa. Uma loirinha chorando, falando que não vai fugir de novo. Pede para ele deixar a mãe dela ir embora. A mãe dela de joelhos pedindo para perdoar a filha dela. Dan-san fica doido e manda ela calar a boca. A mãe da loirinha foi de Americanas nessa hora. Ele dá uma risada maligna, dizendo que deixou a mãe dela morrer sem dor, e diz que se o Prota tentar fazer algo, vai jogar o corpo dos pais dele para os insetos comerem, e diz que a única coisa que ele quer é que ele traga a pedra obedientemente ou os pais dele morrem. O Prota fala que se ele ousar tocar nos pais dele, vai acabar com ele. Dan-san fica rindo, dizendo que vai ficar esperando sentado. O Prota fica puto, falando que ele não é digno de continuar vivo, correndo por cima da água. Fala que para garantir a segurança dos seus pais, ele precisa estar perto deles. Uma pessoa flutuando no céu fala que quase gastou toda a sua energia, mas aquele objeto está relacionado com as artes marciais místicas. Não pode deixar ele ser perdido. Dan-san manda Gu-chan investigar a família do Bai Li, porque quer dar um presente para a família dele. Pensativo, diz que a pedra e o Kong é muito importante para o plano dele. Se ele for atrapalhado, a família de Bai Li já era. A loirinha continua chorando. Dan-san manda Gu-chan cortar a língua dessa mulher. Infelizmente ela teve a língua cortada. Isso mesmo aconteceu. Sério, diz que quem desafia ele vai sofrer as consequências. O Prota, usando sua aura, fala que agora que terminou suas preparações, todos os quartos estão protegidos por uma barreira. E se uma pessoa abaixo do nível Danjin entrar, vai morrer instantaneamente. Ele se lembra de quando estava internado. Só sua mãe estava lá. Lembra de todas as vezes que foi humilhado por ser um aleijado. Das vezes que sofreu e seu pai ajudou ele. Faz uma cara de triste, diz que sempre foi seus pais que lhe protegeram em segredo. Agora é a vez dele de protegê-los. Os pais dele já aparecem atrás dele rindo porque ele estava desenhando no pátio da casa deles. O Prota se levanta dizendo que isso é uma técnica que vai protegê-los, e como está com sono vai dormir. Os pais dele mandam ele não esquecer de comer direito e não esquecer de usar roupa de frio. O Prota no seu quarto cultivando, fala que precisa ficar mais forte, vai usar essa noite para absorver toda a energia da pedra Wukong, mas primeiramente deve escolher uma técnica adequada para cultivar nesse planeta, por ter pouca energia espiritual. Uma pessoa aparece na porta dizendo que tem uma entrega urgente. No dia seguinte, o Prota conseguiu alcançar o reino de grande mestre espiritual. Agora nem mesmo um mestre no nível Danjin pode tocar nele. Ele finalmente olha para a cama se perguntando: cadê a pedra Wukong? Sai correndo dizendo também que não consegue sentir a presença dos pais dele. Na frente dele, uma caixa com 2 encantamentos. Fala que esses encantamentos foi feito por uma magia demoníaca. O Prota dá um soco na parede e fala que foi Dan-san. Usou esses feitiços para controlar os pais dele, para levar a pedra Wukong para o país de Zanlu. Muito puto, diz que Dan-san estará morto em breve, usando sua energia espiritual. Uma pessoa aparece atrás dele dizendo que o feitiço já foi quebrado e quer que ele responda as perguntas dela. Se foi ele quem fez esse feitiço e se ele viu uma gema brilhante e estranha. Prota pergunta se foi Dan-san que mandou ela aqui. Ela diz que ele não está em posição de perguntar qualquer coisa dela. Manda ele falar se viu a pedra ou não. Prota preparando sua energia espiritual, manda ela cair fora. Ela fica nervosa, falando que ele consegue controlar a energia do céu e da terra. O Prota dá um golpe que destrói metade do prédio. Ela sai voando, falando que quase morreu. Foi por pouco e não sabia que existia alguém assim aqui. Precisa falar para o mestre dela, é rápido. E talvez ele venha até Luoku. O Prota pega uma plaquinha escrito Hongmen, falando que ela deixou isso cair. Esse nome escrito, ele conhece essa organização. Hongmen é a maior organização secreta da China. Sua influência afeta o mundo todo. O Prota diz que não liga para
importar quem eles sejam. Se eles ousarem machucar seus pais, vai matar todos eles. Ele manda o general Yu pegar 500 soldados para servirem de guardas-costas e disparar avisar o general Zhu que Dansan em breve irá desaparecer desse mundo e manda ele não esquecer da promessa dele. Dansan, olhando a pedra, fala que finalmente o seu tesouro chegou. Olhando a pedra mais de perto, fala que a energia dela sumiu. Dá um chute no bucho do pai do Prota, segurando a mãe do Prota pela cabeça, fala que vai fazer ele pagar por ter traído ele. Ele dá uma risadinha, falando para seus soldados que acha que Bai Li deve ter escondido a energia da pedra. Manda eles levarem um cachorro macho até o aeroporto e esperarem por ele ir lá. E digam se ele quiser a cachorra fêmea de volta, deve trazer a energia da pedra para ele dentro de 2 dias. No aeroporto de Zanlu, o Prota falando para Ki Hong que ele vai ser seu assistente, então ele deve trazer 500 combatentes e deixar eles esperando por novas ordens. Ele fica surpreso. Na sua frente aparecem 2 soldados de Dansan segurando o seu pai, falando que o mestre dele disse que era verdade, era só trazer o cachorro macho aqui que você iria aparecer. O Prota fica calado, muito puto. O figurante fala que se ele quiser a cachorra fêmea de volta, deve entregar a energia da pedra dentro de 2 dias. O Prota fica muito puto perguntando se é só isso. Eles ficam rindo, falando que o Prota não pode dizer nada para eles. O Prota taca fogo nos 2 rapidamente, perguntando quem eles estavam chamando de cachorro. Eles no meio do fogo pedindo por perdão. O Prota joga os 2 para o alto e faz deles de fogos de artifício. Ele segura seu pai e manda Ki Hong levar ele para o hospital. Atrás dele um espião entrando em contato com uma pessoa, falando para a pessoa que Bai Li vai enfrentar Dansan. A pessoa do outro lado da linha fala que como ele tem uma energia forte, manda enviar umas para entrar em contato com Bai Li para ajudarem ele a matar Dansan. Pensativo diz que Dansan dependia da força dele para lhe maltratar por todo esse tempo. Agora um estrangeiro vai matar você. Olhando um quadro, fala que logo logo vai poder ver sua esposa e seu filho. E acabou. Se você ficou até aqui, comenta aí embaixo. Dino, fui.